Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para abençoar a sua vida com uma reflexão da palavra de Deus e também para orar por você, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, vocês não sabem a alegria que eu sinto em estar aqui em mais um momento de comunhão, um momento de oração. Eu falo comunhão porque, apesar de estarmos à distância, eu me sinto como se estivesse aí na sua casa, do seu lado, conversando com você, ou até mesmo aí no seu carro ou no seu trabalho, não importa onde esteja, o importante é que a nossa fé esteja conectada no mesmo espírito, no mesmo propósito, e eu creio que Deus tem se alegrado muito com esses momentos. Eu tenho certeza, irmãos, essa obra nasceu no coração de Deus, e é por isso que aqui eu não falo de religião, eu não perco tempo falando de coisas banais, coisas fúteis, eu quero algo que edifique a minha vida e a sua também. O mesmo Deus que operou na minha vida e tem operado diariamente é o mesmo que vai transformar a sua história a partir de hoje. Eu não tenho dúvidas disso. E ontem mesmo eu estava ouvindo um testemunho de um casal que foi completamente transformado através dessas orações. Irmãos, meu coração se alegrou de tal maneira, porque eu sei que quem faz essa obra é o Espírito Santo. Eu não convenço ninguém a mudar de vida. Quem faz isso é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da morte e do juízo. É isso que a palavra do Senhor diz. E hoje eu quero trazer uma mensagem, irmãos, que com certeza vai libertar vocês de todas as amarras do diabo, todas as amarras do pecado, porque o próprio Jesus disse que quando nós cometemos pecados, nós nos tornamos escravos dele. Mas se Jesus os libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? É o que está escrito em João capítulo 8. Então eu quero agradecer a todos vocês que têm orado comigo. Eu sei que tem pessoas fora do Brasil também e eu me alegro tanto em saber disso. E nós já vamos dar início à palavra de hoje, mas antes eu quero só pedir que você se inscreva no meu canal. É muito fácil, não paga nada. Clique no botão inscrever-se, está aqui embaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, tá bom? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu quero te convidar também a se tornar membro aqui do meu canal. Olha esse botão embaixo do vídeo, seja membro. Quando você clicar nele, você vai saber como participar e você estará contribuindo com instituições de caridade que têm feito a diferença na vida de crianças carentes, famílias inteiras, e eu só tenho a agradecer a cada um de vocês que já são membros do meu canal. E como eu disse, a mensagem de hoje vai trazer libertação para a sua vida e consequentemente para a sua família, para a sua geração. Isso porque quando nós quebramos o ciclo, um ciclo de pecado, um ciclo destrutivo, bênçãos caem sobre nós de forma sobrenatural, irmãos. Eu falo isso por experiência própria. Quando eu tomei a decisão de romper com o pecado, a antiga vida que eu tinha, Deus começou a me abençoar, a me libertar de tantas coisas e graças a Deus, nenhuma resistência do inimigo, nada pôde frustrar os planos do Senhor. Nenhuma pessoa, nenhum demônio, nada pode impedir a obra de Deus na vida daquele que toma uma decisão de caminhar com o Senhor. Aleluia! Irmãos, hoje eu senti no meu coração muito forte de explicar por que muitas vezes você cai no mesmo erro. Porque você sabe que aquilo é pecado, você sabe que é errado e mesmo assim você acaba caindo em tentação, você acaba desobedecendo ao Senhor. Irmãos, o interessante é que hoje em dia nós temos muitos recursos para conhecermos mais a Deus e mesmo assim parece que é tão difícil caminhar com Ele, não é verdade? Hoje nós temos a Bíblia não somente impressa, mas nós temos também no celular, aplicativos, tem vários sites com mensagens, mas o problema é que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo procurando somente entretenimento. Basta você olhar os vídeos aqui no YouTube, basta você reparar nas redes sociais, todas elas são voltadas para isso. Então nós somos bombardeados o tempo todo de informações fúteis, fora da palavra de Deus, e com isso fica difícil realmente nós mantermos uma comunhão viva, eficaz, na presença do Senhor. E por que será que nós não usamos esse tempo tão precioso buscando conhecer mais a Deus? Irmãos, é porque nós somos falhos.
nós somos os culpados e não adianta colocarmos a culpa no pastor, colocarmos a culpa nas pessoas, na nossa própria família. A verdade é que nós temos tempo de sobra e muitas vezes nós não aproveitamos da melhor maneira. Eu sei que você tem orado comigo aqui de manhã, mas eu sei também que você pode orar comigo à tarde, à noite. Então, irmãos, a verdade é que nós somos os culpados e nós precisamos corrigir isso na nossa vida. Muitas vezes nós repetimos os mesmos erros, porque nós não estamos priorizando a Deus na nossa vida. E hoje eu quero te mostrar 3 razões porque nós estamos sempre caindo nos mesmos erros. E a primeira razão é porque nós achamos que somos autossuficientes, que não precisamos realmente da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de outras pessoas, e é por isso que a gente comete os mesmos erros. Irmãos, precisamos saber que sozinhos nós não vamos conseguir nada. E eu quero ler com você uma passagem de 1 Coríntios, capítulo 10, o versículo 12. Preste muita atenção no que está escrito. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para você. O pecado que você e eu cometemos, ele nos afasta da glória de Deus. Ele faz separação entre nós e Ele. É isso que está escrito em Romanos capítulo 3, o versículo 23. E por isso, irmãos, para que nós pudéssemos resistir às tentações hoje, foi necessário que os nossos pecados caíssem sobre Jesus lá na cruz. Ele sofreu o castigo que nós merecíamos e Ele venceu o pecado por nós. E ao terceiro dia Ele ressuscitou e agora o Espírito Santo vem morar na vida de todos aqueles que creem no seu sacrifício. E então, quando você se arrepende dos seus pecados e você crê que Jesus morreu no seu lugar e que Ele ressuscitou, neste momento você nasce de novo. Ou seja, você estava morto nos seus pecados, mas agora você nasceu de novo. Não de forma física, mas de forma espiritual. E agora você não está sozinho mais. O Espírito Santo é aquele que vai te convencer do pecado todos os dias. É Ele que vai te encorajar a abandonar o erro, a viver em santidade. E Ele garante a sua parte, porque, como nós acabamos de ler aqui, quando nós somos tentados, Ele já preparou o escape. Mas, irmãos, infelizmente, na maioria das vezes nós somos teimosos. Nós achamos que conseguimos sozinhos e então nós não queremos ouvir os alertas do Espírito Santo. E quando a gente faz isso, se torna algo muito perigoso. Sabe por quê? Porque o pecado, ele vai endurecendo o nosso coração. Tem pessoas que pensam assim: quando eu estiver mais velho, quando eu estiver lá com meus 80, 90 anos, aí eu me arrependo dos meus pecados e Deus vai me salvar, vai me levar para o céu. Não caia nesse engano, nessa mentira do diabo. Sabe por quê? Quanto mais tempo você fica no pecado, mais ele endurece o seu coração. E aí o arrependimento, ele vai estar mais distante de você. E afinal, o que é o arrependimento? É você mudar a sua rota. É você estar indo num caminho que você descobre e você percebe que é um caminho de destruição. E aí você decide dar meia volta. E aí você faz a conversão. Sabe quando você vai com o seu carro e você percebe que errou a pista? E então você faz uma conversão para voltar naquela mesma direção. E assim também tem que acontecer na sua vida espiritual. Você estava caminhando em direção ao abismo, ao pecado, à condenação eterna. Mas agora Jesus entrou na sua frente e Jesus espera o arrependimento. Ele já liberou o perdão, porque Ele morreu pelos seus pecados. Ele já pagou sua dívida, mas agora você tem que ir até Ele em arrependimento, decidido a mudar de vida e caminhar com Ele. Amém? Então a primeira razão porque a gente está sempre caindo no mesmo erro é porque nós nos achamos autossuficiente. E isso é uma mentira. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Aleluia. E a segunda razão porque nós estamos sempre caindo em tentação é porque nós temos nos espelhado em homens que são falhos como nós. Irmãos, muitas pessoas ficam olhando para o ser humano e aí quando essas pessoas caem, quando um pastor, um líder religioso cai, nós ficamos sem referências e nós acabamos caindo também. É por isso que nós devemos olhar somente para Jesus, porque Ele sim sabe como nós podemos vencer as tentações.
A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos abrir mão do pecado e dos embaraços dessa vida. Isso porque tem coisas, irmãos, que não são pecado. Talvez um videogame, talvez uma amizade, talvez um encontro com os amigos, mas se aquilo se tornar o embaraço, então nós estamos sendo prejudicados. E é por isso que a Bíblia diz nesse mesmo capítulo de Hebreus capítulo 12, diz que a única forma de vencermos o pecado e esses embaraços ao nosso redor é olhando firmemente para Jesus. Ele deve ser o nosso maior referencial e não os pastores, os líderes, os amigos ou até mesmo os nossos pais. Isso porque Jesus é o único que nunca falha. Nós podemos sim admirar uma pessoa, receber os seus conselhos e até mesmo querer seguir o seu exemplo, mas devemos entender que todos nós somos falhos e o único que não pecou e o único que andou em total comunhão com o Pai foi Jesus Cristo. Amém? Se Deus está falando com você agora, escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Aleluia! Isso vai encorajar outras pessoas a quererem ouvir esta mensagem. Irmãos, a terceira razão porque nós estamos sempre caindo no mesmo erro é que nós gastamos tempo com tudo, menos com a Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui no meu canal eu só falo da palavra de Deus porque eu já entendi que ela é a base da nossa vida. Jesus disse que se nós ouvirmos as suas palavras e praticarmos, seremos comparados a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E vieram as tempestades, as inundações, mas aquela casa permaneceu firme, porque a rocha é a palavra do Senhor. Amém? E a Bíblia mostra que quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele não acusou ele, mas ele quis simplesmente colocar dúvidas no seu coração a respeito do Pai. E hoje, irmãos, ele age exatamente da mesma forma. Satanás tenta nos desviar aos poucos das promessas do Senhor, nos fazendo acreditar que nós não vamos conseguir esperar por elas, que nós não seremos fiéis até o fim, mas tudo isso é mentira. Quem nos capacita, quem nos fortalece é o Senhor. Muitas vezes também ele se aproveita da nossa carência e ele nos oferece um caminho mais fácil. A Bíblia diz que Jesus estava com fome naquele deserto e então o diabo disse: se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu usando as Escrituras, usando a palavra, e ele disse: nem só de pão viverá o homem. Então, irmãos, Jesus conhecia a Bíblia, e o interessante é que não tinha nada de errado em transformar pedras em pães, porque Jesus era Deus, Jesus tinha todo o poder, mas se ele cedesse àquela tentação, ele estaria reconhecendo que o Pai não poderia saciá-lo. E como foi que Jesus venceu aquela armadilha do diabo? Ele usou a Bíblia para sair daquela emboscada. E nós? Será que conhecemos a Bíblia para resistirmos ao mal? Enquanto nós não criarmos o hábito de estudar, de meditar na palavra, as nossas dúvidas vão sufocar a nossa fé e elas podem nos fazer cair. Então deixa eu te falar uma coisa, não deixe que as tuas dúvidas te mantenham em cima do muro. Alimente-se da palavra, porque a Bíblia mesmo diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Eu espero que essa mensagem tenha tocado seu coração. Então entenda uma coisa de uma vez por todas, sem a palavra de Deus no seu coração, você está muito suscetível a cair em tentação. O rei Davi, ele disse certa vez nos seus salmos, ele disse assim: eu escondi a tua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meu querido, Deus não quer que você fique caindo sempre em tentação. Ele não quer que você fique repetindo os mesmos erros, mas Ele quer te libertar de uma vez por todas. E não se esqueça também da oração, porque a palavra tem que andar junto com a oração. Talvez você me pergunte: mas pastor, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E aí eu te pergunto, qual é o mais importante para um passarinho, a asa da esquerda ou a asa da direita? As duas são importantes. Então, a oração com a palavra tem que caminhar junto na sua vida, tá bom? Nós vamos orar agora e no final da oração eu vou pedir para você compartilhar esta mensagem. Quantas pessoas estão precisando ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, não é verdade? O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que elas estão passando, mas Deus sabe. Então, eu vou pedir para você clicar no botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo, mas primeiro vamos orar e eu creio que Deus estará te usando na vida de tantas pessoas. Aleluia. Feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar porque esta palavra mexeu com a gente, ó Pai.
Eu te agradeço porque o Teu Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da morte e do juízo. É o Senhor quem nos chama para a Tua presença todos os dias. Isso porque, meu Pai, o nosso coração tem uma tendência para o pecado. Nós temos uma tendência em desviar dos Teus caminhos, do Teu propósito. Mas hoje nós estamos aqui, Senhor, confiantes de que o Senhor está fazendo uma obra no nosso coração. Pai, eu oro por essas pessoas que têm tantas necessidades, tantos pedidos de oração elas têm mandado aqui. E eu te peço, Senhor Jesus, atende cada pessoa. Oh, meu Deus, muda a história deste homem e desta mulher. Muda a vida desses irmãos, meu Pai. Eles têm orado comigo dia após dia. E eu creio que debaixo desta bênção, debaixo desta unção que o Senhor colocou no meu ministério, essas pessoas serão abençoadas. Eu te peço, Senhor Jesus, cura esta mulher, cura este homem, cura as feridas na alma e também as doenças físicas. E principalmente, meu Pai, renova a nossa fé. Eu sei que tem pessoas aqui que estão caindo em pecados sexuais. A Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Oh, meu Deus, não nos deixe contaminar o nosso corpo. Ele é tão precioso. Foi o Senhor que nos presenteou com ele. Por isso eu te peço, ó Deus, nos livra das tentações. Nós acabamos de ler aqui hoje, ó Pai, que antes da tentação, o Senhor já providenciou o escape, a saída. Por isso eu te peço, ó Deus, dá-nos força para vencer as obras da carne, as tentações do inimigo. Senhor, nós queremos caminhar contigo até o fim, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Senhor, em nome de Jesus, eu oro agora por cada pessoa que está carente na alma, que tem deixado as emoções aflorarem acima da sua fé. Eu oro por cada uma dessas pessoas, meu Pai, e eu te peço, renova elas na Tua presença. Traga, Senhor, a ovelha perdida para os Teus braços. Traga, Senhor, aquela pessoa que já não tem orado há tanto tempo, tem alimentado a sua mente, o seu coração com tantas coisas fúteis nas redes sociais, com más amizades. Jesus, traz de volta a chama do primeiro amor. Não deixe que a gente caia mais em tentação e nos mesmos erros de sempre. Nós cremos, meu Pai, que existe sobre nós agora a Tua unção, o Teu poder que está quebrando todo jugo, toda prisão na alma. Em nome de Jesus que eu oro e eu já te agradeço. Eu te peço, meu Pai, faça com que essa corrente de fé e de oração aumente cada dia mais. E que o Senhor, meu Pai, toque no coração de cada um que está me ouvindo para compartilhar com as pessoas certas, as pessoas que realmente vão precisar hoje e que elas possam comentar e dar o testemunho de que Deus falou com elas. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual.
Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante. Pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece.
E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado, e eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai, e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz o milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação.
Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom,
o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu Te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.